Coma e vá embora, disse a viúva. Mas quando descobriu quem era o fazendeiro solitário, ficou paralisada. Você já imaginou receber um estranho em sua porta e descobrir que ele carrega um segredo capaz de mudar toda a sua história? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Mariana, uma jovem viúva do sertão brasileiro, lá pelos tempos do velho oeste rural, quando a vida era dura, a terra era seca e cada amanhecer parecia um teste de sobrevivência. Naquele fim de tarde alaranjado, com o vento trazendo poeira e lembranças que ela preferia esquecer, Mariana ofereceu um prato de comida ao homem caído à beira da estrada. Mas antes que ele pudesse agradecer, ela disse a frase que viraria a chave de tudo: coma e vá embora. O que Mariana não sabia, e você vai entender em poucos minutos, é que esse homem trazia consigo uma revelação que deixaria o sertão inteiro em silêncio. Uma verdade guardada no peito, escrita em papel antigo, que conectava o passado, o amor e um pedido que jamais deveria ter sido revelado. E quando essa verdade veio à tona, meu amigo, minha amiga, muita gente ficou em choque com o que aconteceu no final. Agora me conta, de qual cidade você está assistindo essa história? O sol já nascia cansado no arraial da serra, como se também sofresse com a secura daquele pedaço de Brasil. Era começo da década de 1890, quando o sertão parecia maior que o mundo, e a vida de quem morava ali cabia em poucas palavras: esforço, silêncio e saudade. Mariana, aos 24 anos, carregava aquela saudade como quem carrega um balde cheio. Qualquer passo em falso transbordava. Desde que o marido, Raul, partira deste mundo, a casa parecia grande demais e o futuro pequeno demais. Ela caminhava pela varanda de madeira, desgastada pelos anos, ajeitando o lenço no cabelo e tentando encontrar forças para mais um dia. Dentro da casa simples, de paredes de barro e cheiro de café requentado, o pequeno Lúcio brincava em silêncio com um pedaço de madeira, fingindo que era um cavalo. Ele tinha só 7 anos, mas já aprendera o peso das perdas que a vida adulta costuma carregar. Era sobrinho de Mariana, deixado aos seus cuidados quando a irmã falecera no parto. Um menino doce, mas marcado pela vida dura. Mariana observava o horizonte quando murmurou para si mesma: se pelo menos chovesse, uma chuva só para dar esperança. Mas a chuva não vinha. E junto com a seca, vieram também as dívidas deixadas por Raul, as terras improdutivas e a solidão que batia na porta em todos os horários. Para sobreviver, Mariana costurava roupas para viajantes, plantava o pouco que a terra permitia e aceitava qualquer trabalho honesto oferecido pelos vizinhos distantes. Era conhecida pela beleza discreta, pele clara, que contrastava com a poeira do caminho, e olhar firme que escondia o medo de não conseguir seguir. Um dos vizinhos, o velho Agenor, sempre dizia: você é forte, menina, mais forte que muita gente que conheci por estas bandas. Mas força não enchia o prato, não pagava as contas e não afastava as lembranças do marido, sorrindo ao cair da tarde, prometendo que um dia as coisas melhorariam. Naquela manhã, algo era diferente. Mariana sentia uma inquietação no peito, como se o vento trouxesse aviso. Pegou o balde, amarrou o vestido na cintura e caminhou até o poço. O silêncio era tão profundo que parecia ouvir o próprio coração batendo. Ela se abaixou para puxar água, quando Lúcio apareceu na porta, chamando num tom preocupado: tia, tem alguém vindo pela estrada. Mariana ergueu o rosto. No horizonte ondulado pelo calor, uma figura montada num cavalo avançava devagar, quase desfalecendo. O peito dela se apertou. Estranhos naquela região costumavam trazer más notícias. Mas ela respirou fundo e respondeu: entre, Lúcio, deixa que eu vejo o que é. Mal sabia Mariana que aquele visitante iria virar seu mundo de cabeça para baixo e dar início à história mais profunda, dolorosa e inesperadamente bonita que o arraial da serra já testemunhou. A figura montada
Avançava lentamente, como se lutasse contra o próprio corpo para se manter erguida. À medida que o cavalo se aproximava da porteira, Mariana percebeu que não era um viajante comum. O homem tinha postura firme, mesmo debilitado, e vestia roupas de couro típicas de quem trabalhava pesado na lida do campo. O chapéu caía sombreando parte do rosto, mas ainda assim era possível notar a rigidez dos músculos dos braços, denunciando força e juventude. Mariana soltou o balde ao perceber que o cavalo parou sozinho, como se entendesse que o caminho do dono havia terminado ali. O homem tentou descer, mas as pernas cederam de repente. Mariana correu instintivamente, segurando-o antes que ele caísse por completo. O toque revelou o calor febril que queimava sua pele. "Moço, o senhor está ouvindo minha voz?" perguntou Mariana, ajeitando o pescoço dele. O homem respirou fundo, a voz rouca, quase apagada. "Água, só um pouco." Ela assentiu, virou-se para Lúcio e ordenou: "Corre lá dentro, pega o cantil e... traz depressa!" Ajudou o estranho a se sentar apoiado no tronco próximo. Quando o menino voltou com o cantil, Mariana levou a água à boca do homem, que bebeu em goles lentos, como quem saboreia a vida voltando ao corpo. "Obrigado", murmurou ele, encostando a cabeça no tronco. "Sou Jonas, Jonas Leal." O nome fez eco na mente de Mariana. Não era desconhecido. A fazenda dos Leal ficava além da serra, um território imenso, mas há anos comentava-se que restara apenas um herdeiro, o filho mais novo, recluso, quase nunca visto nas vilas. "O senhor é o dono da fazenda Santa Emília?" perguntou ela, tentando esconder o espanto. Jonas abriu um leve sorriso cansado. "Sou, mas faz tempo que não vejo ninguém por lá. A fazenda ficou grande demais para um homem só." Havia algo de verdadeiro e profundamente triste naquela última frase. Mariana recuou um passo, observando melhor aquele desconhecido que o destino parecia ter empurrado para sua porta. Jonas possuía uma beleza rústica, mandíbula marcada, barba curta, pele queimada do sol e ombros largos. Mas seus olhos, ali morava uma dor familiar. "O que aconteceu com o senhor?" ela perguntou. Jonas respirou fundo. "A seca, dias viajando atrás de gado perdido, noites mal dormidas, mas acho que foi mais o peso da cabeça do que o do corpo." Mariana entendeu sem que ele explicasse. No sertão, tristeza também derrubava homens fortes. "O senhor precisa comer e descansar. Entre." Ela apontou para a casa. Jonas tentou levantar-se sozinho. Mariana segurou firme seu braço. "Não precisa fingir força para mim, moço. Vamos com calma." Ele ergueu o olhar para ela, e naquele instante algo silencioso aconteceu. Não foi paixão, não foi reconhecimento. Foi como se duas tristezas se encontrassem e se entendessem sem dizer palavra alguma. Dentro da casa, Mariana o acomodou à mesa simples de madeira. Preparou um caldo quente, enquanto Lúcio observava curioso. Ao colocar a tigela diante dele, Mariana disse: "Coma e depois vá embora. Não quero mais ninguém sofrendo perto de mim." Jonas encarou a comida, depois levantou os olhos para ela. "Dona, às vezes a gente pensa que afastar o mundo evita dor, mas tem dor que só passa quando alguém chega." A frase pairou no ar. Mariana virou o rosto desconcertada. Havia honestidade demais naquele desconhecido. Jonas comeu devagar, cada movimento mostrando o quanto estava enfraquecido. Quando terminou, apoiou as mãos na mesa. "Eu agradeço de verdade, mas antes de ir, precisava dizer que não parei aqui por acaso." Mariana gelou por um instante. "Como assim?" Jonas hesitou. Seu olhar fugiu por um segundo, como quem carrega mais do que pode revelar. "Um dia eu explico. Só não hoje." A resposta era vaga demais para um coração já machucado como o dela. Mariana cruzou os braços, desconfiada, mas o silêncio dele era tão pesado que ela não teve coragem de pressioná-lo. Jonas se levantou com dificuldade, caminhou até a porta e apoiou-se no batente. Lá fora, o vento levava a
poeira como se varresse o passado. Ele virou-se para Mariana. Eu volto. Preciso voltar. Mariana sentiu algo estranho no peito. Medo ou esperança. Jonas montou o cavalo e partiu devagar pela estrada. A silhueta dele se afastando parecia anunciar mudanças que ela jamais imaginaria. O Arraial da Serra não sabia, mas naquela manhã começara uma história capaz de unir dor, perda e um tipo de amor que resiste até as terras mais secas. Agora me diga, vocês já se inscreveram no canal? Tem muita história da época chegando que você vai amar. Os dias seguintes correram lentos, como costumam ser no sertão quando a vida ainda decide se vai melhorar ou piorar. Mariana tentava se ocupar com a costura, com a horta rala, com os afazeres da casa, mas a imagem daquele homem caindo do cavalo não saía de sua mente. Não era comum um fazendeiro aparecer assim, debilitado e sozinho. Também não era comum alguém olhar para ela com aquela mistura de dor e força. O que inquietava Mariana não era Jonas em si, mas o silêncio que ele deixara para trás. Numa tarde abafada, quando o céu parecia uma tampa de ferro prestes a desabar sobre a cabeça dos vivos, Mariana decidiu seguir pela trilha do Vale Seco para buscar algumas raízes que costumavam crescer nas sombras das pedras. Lúcio ficou na casa de Agenor, ajudando o velho a separar milho. Mariana preferia não levar o menino para longas caminhadas naquele calor. O caminho era estreito, ladeado por mandacaros, que pareciam vigiar quem passava. A poeira levantava-se a cada passo, grudando na barra do vestido. O vento assobiava nas fendas das rochas, trazendo um aviso antigo, como se aquele vale guardasse histórias que não queriam ser tocadas. Quando Mariana virou a última curva da trilha, viu novamente o cavalo de Jonas, parado, relutante em seguir. O animal bufava, nervoso, como se tentasse impedir seu dono de continuar. E ali, caído perto do riacho raso, estava Jonas. Mariana correu até ele, o coração disparado. Ajoelhou-se ao lado do corpo, forte, agora ainda mais abatido pela febre. O chapéu estava jogado na terra, o rosto suado, pálido, os lábios rachados. Jonas! Ela sacudiu de leve seu ombro. Jonas, me escuta! Ele abriu os olhos devagar, reconheceu Mariana e tentou sorrir. Eu sabia que ia te encontrar aqui. Como pode saber uma coisa dessas? Perguntou ela assustada. Jonas virou o rosto, encarando o céu nublado. Porque tem coisas que puxam a gente, mesmo quando a gente tenta ir para o outro lado. Mariana sentiu um arrepio que não vinha do vento. O senhor não devia estar aqui nesse estado. Falou que ia explicar e sumiu. Ele tentou se levantar, mas o corpo não respondeu. Não tive força de voltar, nem de seguir. Só sobrou essa trilha. Ela colocou as mãos sob os braços dele, tentando levantá-lo. Vamos, levanta. A casa não está tão longe. Apoie em mim. Jonas olhou para ela, surpreso. Você ainda quer me ajudar? Mariana engoliu seco. Quero que ninguém morra no meu caminho. Já perdi gente demais. A frase saiu carregada de uma dor que Jonas parecia compreender profundamente. Ele passou o braço por cima dos ombros dela e juntos caminharam devagar, tropeçando na poeira. No meio do trajeto, Jonas murmurou. Eu devia ter dito mais coisas naquele dia, mas tem verdades que a gente teme, porque elas não pertencem só a gente. Mariana parou, encarando-o nos olhos. Jonas, você conhecia meu marido? Não conhecia? Ele hesitou por longos segundos, a respiração pesada, o olhar distante. Mas não como você conhecia. O silêncio caiu como pedra. Mariana sentiu o chão estremecer sob os pés. Raul nunca mencionara um Jonas leal. Nunca citara ninguém daquela fazenda distante. Então por que Jonas falava como se carregasse algo não dito? Ela quis perguntar mais, mas Jonas cambaleou. O corpo dele ficou subitamente pesado demais. Jonas, aguenta firme. Ele tentou responder, mas desabou, apagando de vez nos braços dela. Mariana respirou fundo, reuniu coragem e força e arrastou Jonas lentamente até a casa.
Não sabia quem ele era de verdade, nem o que significava aquela ligação não explicada com Raul. Mas sabia de uma coisa: aquele homem forte que caíra 2 vezes em poucos dias não era guiado apenas pela fraqueza do corpo. Havia outro peso em sua alma, e esse peso, ela sentia, acabaria mudando tudo. Prepare-se, porque a partir desse momento, a história começa a entrar em caminhos que ninguém no Arraial da Serra imaginaria. Mariana conseguiu levar Jonas até a varanda, sentando-o cuidadosamente em uma cadeira velha de madeira. O suor escorria pela testa dela e suas mãos tremiam levemente, não apenas pelo esforço físico, mas pela estranha sensação de déjà vu. Era a 2ª vez que encontrava aquele homem à beira do desmaio, e algo dizia que não seria a última. Lúcio, curioso, abriu a porta. "Tia, o moço voltou?" Mariana fez um gesto para que ele desse espaço. "Vá buscar a bacia com água e traga também a toalha limpa." Enquanto o menino corria, Jonas abriu os olhos devagar, ainda grogue. "Eu desmaiei de novo, não foi?" Mariana cruzou os braços séria, tentando esconder o toque de preocupação na voz. "O senhor está pior do que parece. É teimosia. Ou é medo de ficar em pé?" Jonas soltou um riso curto, dolorido. "Talvez seja os dois." Ela aproximou a bacia quando Lúcio voltou e começou a limpar o rosto dele com delicadeza. O gesto, apesar de simples, arrancou de Jonas um olhar de gratitude e constrangimento ao mesmo tempo. Ele não estava acostumado a ser cuidado. "Eu posso ir embora depois?" murmurou ele, como se já soubesse a resposta. Mariana suspirou fundo. "E ir para onde assim, doente desse jeito? Olhe para si, Jonas. Nem cavalo tá aguentando o senhor." Ele engoliu em seco. Sua voz saiu baixa, mas firme. "Não quero causar problema para ninguém. E sei que não quer que eu fique." Mariana afastou a toalha e por um instante seus olhos encontraram os dele. Um encontro rápido, intenso, que parecia revelar mais do que ela pretendia. "Eu não quero perder mais gente, só isso," ela disse quase num sussurro. "Minha casa não aguenta outra ausência." Jonas entendeu. Havia algo quebrado nela, algo que o tempo não remendou. Ele se ajeitou na cadeira e perguntou com a voz rouca: "Posso ao menos comer alguma coisa antes de partir? Juro que não vou te incomodar depois disso." Mariana ficou em silêncio por um instante. Depois caminhou até a cozinha, preparou um prato simples e colocou diante dele. Então, disse a frase que já havia dito antes, mas dessa vez tinha outro peso, outra intenção: "Coma, e depois vá embora." Jonas segurou a colher, mas em vez de comer imediatamente, levantou os olhos para ela. "Mariana, por que fala assim? Como se comida fosse despedida." Ela travou a mandíbula. "Porque na minha vida sempre foi." O silêncio caiu como uma cortina pesada. Jonas engoliu seco e começou a comer. Mariana observava à distância, mas seus pensamentos vagavam. Algo nela queria que ele fosse embora. E outro pedaço, escondido, machucado, e temia que ele realmente fosse. Dessa vez, porém, Jonas não terminaria a refeição e simplesmente montaria no cavalo. Estava claro que seu corpo não deixaria. Ele começou a suar frio, as mãos tremendo levemente. A febre voltava. Mariana se aproximou preocupada. "Jonas, o senhor está piorando. Não pode ir embora assim." Ele tentou manter a postura, mas o rosto denunciava o esforço. "Mariana, eu preciso voltar à fazenda. Tenho coisas lá. Coisas que preciso resolver antes que seja..." Ela se irritou, mas a preocupação falava mais alto. "O senhor não vai a lugar nenhum enquanto estiver desse jeito." Jonas fitou a mesa como se meditasse uma decisão difícil. "E se eu disser que não posso ficar? Que não devo? Então vou perguntar," disse Mariana firme. "O que está escondendo? O que tem tanto medo de me contar?" Ele respirou fundo, longo, como quem carrega um segredo grande demais para falar sem coragem. "Não é o momento, Mariana. Ainda não." Ela estreitou os olhos. "Então vai esperar cair morto na minha varanda para resolver esse tal momento?" Jonas abriu um sorriso fraco. "Se eu cair morto aqui, pelo menos caio perto de alguém que ainda tem alma."
A frase atingiu Mariana em cheio. Não era sedução, nem exagero. Era verdade, e doía. Jonas finalmente se levantou, mas cambaleou e teve de se apoiar na parede. Mariana segurou seu braço com firmeza. Não vai embora. O senhor precisa de descanso, e eu preciso de respostas. O olhar dele encontrou o dela, quente, de febre, mas firme na intenção. Eu volto para a mesa, mas não garanto que vou embora quando terminar de comer. Mariana respirou fundo, entre irritada e aliviada. Sente-se e fique quieto. Ele sentou. Ela voltou para a cozinha, mas dessa vez seus passos tinham outro ritmo. Não era medo, não era rejeição. Era algo que ela não queria admitir, mas já começava a nascer. E sem que Mariana soubesse, o segredo que Jonas guardava, aquele que poderia mudar todo o rumo da vida dela, estava mais próximo de vir à tona do que ambos imaginavam. Se estiver gostando da história, deixe seu like para eu continuar trazendo mais capítulos incríveis desse tempo esquecido do Brasil. Os dias seguintes foram marcados por uma rotina nova naquela casa simples do Arraial da Serra. Jonas não foi embora naquele dia. A febre o derrubou de vez e até ele entendeu que seu corpo já não obedecia à vontade de partir. Mariana improvisou um canto para ele no quarto que antes pertencia a Raul. Respirou fundo antes de abrir a porta, como se o simples gesto fosse uma traição ao passado. O cheiro de madeira antiga, de roupa guardada, de lembranças, veio forte. Ela parou na entrada. Por alguns segundos ficou só olhando. Jonas percebeu a hesitação. Esse quarto tem história, não é? Perguntou ele, apoiado na lateral da porta. Mariana assentiu, sem encará-lo. Era do meu marido. Jonas abaixou a cabeça respeitosamente. Se quiser, durmo na varanda. Não quero ocupar o lugar de ninguém. Ela apertou os dedos no pano do avental, como se apertasse também a própria dor. O lugar de quem se foi, ninguém ocupa. O senhor vai apenas descansar onde tem cama. Só isso. Ele concordou em silêncio. Entrou devagar. Sentou-se na beira da cama. Passou a mão pela madeira do estrado, como quem sente o peso de uma memória que não é sua. Obrigado, Mariana, disse, simples. Ela apenas respondeu, descanse, depois a gente vê o resto. Nos primeiros dias, o que mais existia entre eles não eram palavras, eram silêncios. Silêncio quando Mariana entrava no quarto, à noite, para trocar a água fria da bacia e colocar o pano na testa de Jonas. Silêncio quando ela ajeitava o lençol e, sem querer, encostava a mão no braço forte dele, agora enfraquecido. Silêncio quando os olhos dos dois se encontravam e ambos desviavam rápido. Lúcio, curioso como todo menino, observava tudo. Tia, o moço vai morar aqui? Perguntou ele, numa tarde em que Jonas conseguia ficar sentado na varanda. Mariana respondeu, mantendo o rosto, sério? Vai ficar só até melhorar. Jonas sorriu de canto. Eu prometo que não vou dar muito trabalho, garoto. Meu nome é Lúcio, disse o menino, e o senhor parece mais forte que o Agenor. Se ficar bom, pode ajudar ele com o milho. Jonas soltou uma risada baixa. Aquilo fazia bem a ele, mais do que o chá de ervas. Vou tentar honrar essa comparação. Com o tempo, à medida que a febre baixava, Jonas foi se levantando, andando pela casa, descobrindo os detalhes daquele lugar. O quadro torto, na parede, as flores secas num jarro, a Bíblia aberta numa página marcada, o pano de mesa bordado à mão. Uma tarde, ele se aproximou da horta e viu Mariana ajoelhada, mexendo na terra dura. O sol castigava, mas ela não parava. Essa terra não facilita a vida de ninguém, comentou ele se aproximando. Não facilita, não, respondeu Mariana sem levantar a cabeça. Mas é a que eu tenho. Jonas ficou alguns segundos observando. Depois tirou a camisa, revelando o corpo forte, marcado pelo trabalho na roça. Entrou na pequena cerca da horta e pegou a enxada. Deixa eu ajudar. Mariana ergueu o olhar, ligeiramente incomodada. Não precisa. O senhor ainda está fraco. Fraco, eu estou parado. Trabalhando, eu melhoro mais rápido. Ela hesitou, mas não insistiu.
Jonas começou a cavar a terra com movimentos firmes. A força dele contrastava com o cansaço recente, mas havia ali algo diferente. Ele parecia descarregar na enxada um peso que não sabia como tirar do peito. Entre um golpe e outro na terra, Jonas quebrou o silêncio. Sabe, eu também enterrei gente. Mariana parou o que fazia. Quem? Jonas respirou fundo. Minha mãe, depois meu pai. Adoeceram quase juntos. A fazenda, que já era pesada, pareceu afundar de vez. Fiquei sozinho com terra demais e gente de menos. Ela apertou um punhado de terra entre os dedos. A dor de perder não melhora. A gente só aprende a passar por ela sem cair o tempo todo. Ele concordou com um leve movimento de cabeça. E o seu marido, Jonas? Foi de repente? Mariana ficou alguns segundos em silêncio. Depois respondeu, olhando para um ponto distante. Foi. Pelo menos para mim, foi. Um dia ele saiu dizendo que ia resolver coisas de homem, como dizia. Quando voltou, já era só o corpo. Uma queda de cavalo, disseram. Outros falaram de dívida mal resolvida. A verdade, ninguém me contou inteira. Havia mágoa, dor e desconfiança por trás daquela frase. Jonas apertou a enxada com mais força. E ele nunca falou de gente lá de cima? Das fazendas mais distantes? Mariana arregalou ligeiramente os olhos. Por que pergunta isso? Ele sentiu o coração acelerar. Estava perto demais de um assunto que ainda não podia abrir. Voltou atrás, escolhendo as palavras. Por nada. É que, às vezes, os homens se metem com mais coisa do que a esposa sabe. Ela encarou Jonas com um misto de irritação e lembrança. Então o senhor está dizendo que eu era enganada? Jonas largou a enxada, levantou as mãos, tentando acalmar. Não, foi isso que eu quis dizer. Só sei como é. Meu pai fazia negócio com muita gente. Nem tudo a gente ficava sabendo em casa. Mariana respirou fundo, tentando domar a vontade de discutir. Eu só sei do que vi. E o que vi foi meu marido voltar sem vida. O resto são histórias que o vento leva. E ali o silêncio voltou. Mas era outro tipo de silêncio, não mais vazio, e sim cheio de coisas não ditas. Naquela noite, sentado na varanda, Jonas observava o céu enquanto Lúcio já dormia. Mariana veio se sentar no degrau, mantendo uma pequena distância, mas pela primeira vez, sem se esconder na cozinha ou no quarto. A noite aqui é diferente, disse Jonas. Tem um tipo de quietude que machuca e consola ao mesmo tempo. Mariana olhou para as estrelas. Aqui a gente aprende a conversar com o céu, falar com quem já se foi. Ele virou o rosto curioso. Fala com o Raul? Ela demorou para responder. Falo, não todo dia. Tem dia que tô com raiva, aí fico calada. Tem dia que agradeço. Tem dia que... Só choro. Fez uma pausa. E o senhor? Fala com alguém? Jonas olhou para o horizonte escuro. Falo com meus pais e... ultimamente, falo muito comigo mesmo, perguntando se estou fazendo o certo. E está. Jonas demorou. Ali, tão perto dela, olhando aquele rosto cansado, mas firme, sentiu a culpa apertar o peito. Ainda não sei, respondeu. Mas vim para cá porque uma promessa me trouxe. E promessa, a gente não quebra. Mariana virou-se devagar na direção dele. Que promessa é essa, Jonas? Ele, por um momento, pareceu que ia dizer. Os olhos dele brilharam na luz fraca do lampião. Mas então ele desviou. Quando chegar a hora certa, você vai saber. As palavras deixaram o ar mais denso entre os dois. Mariana não insistiu. Mas naquele instante, ela percebeu algo que não queria admitir nem para si mesma. O silêncio de Jonas não era vazio. Era um silêncio que guardava respostas. Respostas que, de algum modo, estavam ligadas à dor que ela carregava. E foi justamente esse silêncio, pesado, estranho, mas honesto, que começou a unir os dois por dentro, antes mesmo que qualquer declaração de amor pudesse existir. O que nenhum dos dois sabia é que a verdade que Jonas escondia tinha o poder de curar e de ferir ao mesmo tempo. E quando fosse revelada, nada mais seria como antes. As semanas passaram devagar,
Mas a presença de Jonas na casa já não parecia um detalhe acidental. Ele melhorava, recobrava as forças, ajudava nos trabalhos, trocava poucas palavras, mas palavras certeiras. Era como se cada frase dele tivesse peso, intenção, história. E esse jeito calado, porém firme, começava a deixar Mariana inquieta de um jeito novo. Não de medo, mas de expectativa. Em uma tarde quente, enquanto Jonas cortava lenha perto do galpão, Mariana entrou no quarto para arrumar a cama que ele agora usava. Gostava de tudo em ordem. Dizia que casa arrumada trazia paz para a cabeça. Mas naquele dia, ao sacudir o lençol, algo caiu ao chão. Um pequeno caderno de capa marrom, gasta pelo tempo e pelo uso. Uma borda estava rasgada, como se tivesse sido molhada um dia. Mariana pegou o caderno delicadamente. Na capa, escrito com letra firme, lia-se apenas RL. Seu coração falhou uma batida. Essas iniciais eram familiares demais. Ela abriu a primeira página devagar, como quem abre uma porta proibida. A caligrafia era de homem, mas não era de Jonas. Não havia dúvida. Aquele traço inclinado, forte, intensamente marcado, era a letra de Raul. Não podia estar enganada. Sentiu-o assumir por alguns Mariana segundos. Folheou mais uma página, e lá estava. Uma anotação antiga sobre uma compra de mantimentos, assinada Raul. As mãos dela tremeram. Por que Jonas carregava algo do marido? Por que escondia isso? E por que nunca dissera que o conhecia tão profundamente a ponto de guardar os escritos dele? Mariana respirou fundo, tentando conter a onda de emoção que subia pela garganta. Um caderno não era só papel, era memória, era intimidade, era vida guardada. Passos se aproximando do quarto, passos fortes, ritmados. Jonas estava voltando. Mariana fechou o caderno rapidamente, mas não teve tempo de colocá-lo no lugar. Jonas apareceu na porta, com a camisa jogada no ombro e a expressão cansada de quem trabalhou sob o sol. Ele congelou ao ver o objeto nas mãos dela. Mariana, murmurou ele, a voz grave, quase um pedido. Ela ergueu o caderno na altura do peito. O que é isso, Jonas? Ele respirou fundo, mas não respondeu. Mariana deu um passo à frente, o olhar firme. Esse caderno era do meu marido. Ele escrevia tudo nisso, até os pensamentos que não queria dividir comigo. Por que o senhor anda com as coisas dele? O silêncio pesou tanto que parecia diminuir o ar. Jonas passou a mão pelos cabelos, inquieto, como se lutasse contra algo dentro dele. Eu ia te contar, só não ainda. Quando, Jonas? A voz dela saiu embargada. Quando eu encontrasse por acaso, quando fosse tarde demais. Ele deu 2 passos na direção dela, mas Mariana recuou, protegendo o caderno junto ao peito. Mariana, por favor, Jonas pediu com uma sinceridade que desarmava. Não é o que você está pensando. Eu não roubava nada dele. Nunca faria isso. Ela o encarou com olhos úmidos. Então explique. Porque para mim, isso aqui é tudo que restou do meu marido. Jonas abaixou a cabeça por um momento. Murmurou, baixo. Eu prometi que cuidaria disso. Prometi que guardaria até encontrar você de novo. Encontrar de novo? Mariana repetiu, surpresa. Você nunca me viu antes. Ele levantou os olhos. E ali havia algo sério, profundo. Um peso que ela nunca tinha visto naquele homem. Não vi você, mas vi ele. E ouvi coisas que só diziam respeito a vocês dois. Mariana sentiu o mundo girar. Segurou a beira da mesa para não perder o equilíbrio. Jonas, o que Raul tinha com você? Perguntou num fio de voz. Ele fechou os olhos por um instante, como se fosse difícil até respirar. Quando abriu novamente, sua expressão estava tomada por hesitação. Raul confiou em mim. Mais do que eu merecia, ele me disse coisas antes de partir. Coisas sobre a vida de vocês, sobre o futuro. E me pediu que eu guardasse esse caderno até a hora de entregar. Mariana levou a mão ao peito, tentando controlar a emoção. E por que não entregou logo? Jonas deu um passo adiante. Porque ainda não estava pronto. Porque tem algo nesse caderno que muda tudo.
E eu precisava ter certeza que você... Ele parou, buscando as palavras. Que você estava forte o bastante para ouvir. Ela sentiu uma lágrima escorrer, mas não a limpou. Eu vivi tanta coisa sem estar pronta, Jonas. Não me subestime. Ele baixou o olhar, como se soubesse que estava errado. Me desculpe, Mariana. Não era para te ferir. Era para te proteger. Mariana fechou o caderno devagar, pressionando-o contra o peito, como se quisesse manter por perto a memória de Raul e afastar ao mesmo tempo o mistério que Jonas trazia. Eu quero a verdade, ela disse firme, porém quebrada por dentro. Toda ela. Mas não aqui, não agora. Meu coração não aguenta ouvir mais nada enquanto eu estiver com raiva. Jonas assentiu, respeitando. Tudo bem, quando você quiser. Quando estiver pronta, eu conto. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos. Silêncio dolorido, feito de desconfiança e necessidade ao mesmo tempo. Pois, apesar de tudo, Mariana sabia, e Jonas também, que algo já os ligava de um jeito impossível de desfazer. A revelação sobre Raul ainda estava por vir, e seria capaz de mudar tudo o que ela acreditava sobre o passado. Mas naquele instante, naquele quarto apertado entre memórias e segredos, uma coisa era clara. A vida estava prestes a virar. E quando virasse, nenhum dos dois seria o mesmo. Agora me diga, vocês conseguiriam viver nessa época dura e cheia de incertezas? Deixa nos comentários para eu saber. O clima entre Mariana e Jonas mudou depois do episódio do caderno. Não houve briga, nem afastamento brusco, mas uma tensão silenciosa se instalou na casa. Como se aquele objeto guardasse dentro de suas páginas amareladas um pedaço da vida que Mariana jamais imaginou revisitar. Jonas, percebendo a fragilidade dela, passou a agir com ainda mais cuidado. Trabalhava na horta, consertava as frestas da casa, buscava lenha e, sempre que podia, mantinha certa distância para não pressioná-la. Ainda assim, o peso do que sabia o consumia. Numa tardinha em que o céu começava a se tingir de vermelho, Mariana estava sentada na varanda, fiando uma pequena linha para reparar um rasgo no vestido. Jonas, que voltava do paiol com um machado apoiado no ombro, parou diante dela. Mariana, chamou ele, a voz baixa e respeitosa. Precisamos conversar, ela continuou fiando, mas o fio tremeu levemente entre seus dedos. Sobre o caderno? Perguntou. Sobre o que está por trás dele. Mariana respirou fundo, sem olhar para Jonas. Eu já disse que não quero saber nada enquanto ainda estiver com raiva. Não confio no que meu coração vai fazer. Aproximou mais um passo. Jonas, eu não quero te ferir. Só quero cumprir o que prometi. E sei que isso pode... Ele engoliu seco. Mudar sua vida inteira. O silêncio se estendeu, pesado. Mariana parou o fiar, colocou a linha sobre o colo e finalmente ergueu o rosto para encará-lo. Uma promessa? Que promessa é essa? Jonas apertou os dedos no cabo do machado, como se tomasse coragem. Uma promessa que fiz ao Raul, a última promessa que ele me pediu. A voz dela falhou. Meu marido falou com você? Antes de morrer? Sim, respondeu Jonas firme. Ele sabia que a morte estava chegando e me procurou para acertar coisas que ele não queria deixar pendentes, coisas que ele não confiava dizer a mais ninguém. Mariana sentiu o coração apertar. Aquele choque trouxe de volta lembranças que ela tentava evitar. O enterro apressado, os olhares estranhos dos vizinhos, o peso do caixão e a sensação de que Raul tinha partido, levando algo não confessado. O que ele queria de você? Perguntou com a voz quase embargada. Jonas respirou fundo antes de responder. Que eu cuidasse de você. Ela arregalou os olhos. De mim, de você. E do que fosse seu. Jonas continuou firme. Ele disse que já carregava uma vida cheia de erros e que no fim só queria ter certeza de que você não ficaria sozinha. Mariana virou o rosto, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Estava confusa demais para permitir. Isso não faz sentido. Por que escolher justamente você? Ele mal falava de outras pessoas. Jonas,
Passou a mão pela barba, olhando para o chão. Porque seu marido me conhecia de um jeito que você não conhece, e porque eu devia uma dívida a ele. Uma dívida que não dava para pagar com dinheiro nem com favores. Dívida? Mariana perguntou, quase num sussurro. Que dívida? Ele levantou o olhar direto, firme e pela primeira vez, sem desviar. Raul me salvou quando eu estava num dos piores momentos da minha vida. Eu teria perdido tudo se não fosse por ele. Então, quando ele me pediu, eu aceitei sem questionar. Mariana sentiu uma pontada no peito. Havia algo mais ali. Jonas estava segurando parte da verdade. E o que exatamente ele te pediu para fazer? Insistiu ela. Jonas hesitou por longos segundos. Longos demais. Ele me pediu para entregar algo a você no momento certo. Mariana franziu a testa, confusa. Entregar o quê? Jonas continuou em silêncio. Ela se levantou da cadeira, agora visivelmente abalada. Jonas, fale. Ele fechou os olhos, como se enfrentasse um peso, e respondeu. Ainda não posso. Se eu te disser agora, vai doer mais do que precisa. A reação dela foi imediata. Eu já vivi tudo que podia doer na vida, gritou Mariana, com a voz trêmula. Não pense que preciso ser protegida como se eu fosse fraca. Jonas deu um passo na direção dela. Nunca disse que você é fraca. A voz dele saiu firme, mas suave. Só acho que a hora ainda não chegou. Tem coisa que só deve ser dita quando o coração está preparado. E o seu ainda está no meio da batalha. A respiração dela acelerou. Ele estava certo, estava errado, estava tudo misturado. Mariana recuou um passo, contendo as lágrimas. Então não fale, não agora, mas saiba que essa história vai precisar ter explicação. Jonas assentiu, com um olhar sério. Vai, e eu vou te dar todas as respostas, na hora certa. Ela virou-se para entrar na casa, mas Jonas a chamou novamente. Mariana, disse ele, e sua voz tinha uma mistura rara de firmeza e fragilidade. O que eu prometi ao Raul não foi só um pedido. Foi algo que carrego como missão. E quando você souber, vai entender por que eu precisei chegar até você. Mesmo que isso me custasse mais do que eu imaginava. Mariana segurou a maçaneta da porta. Nada que vem tarde demais é fácil de engolir, Jonas, mas eu espero que você cumpra essa tal promessa. Porque agora eu também preciso da verdade. Ela entrou e fechou a porta com delicadeza. Não havia raiva no gesto, mas dor. Muita dor acumulada. Jonas ficou parado na varanda, segurando o machado, sentindo o peso da promessa que o trouxe até ali. A mesma promessa que o aproximava de Mariana e que também poderia afastá-los de vez, quando a verdade viesse à tona. Ele olhou para o céu escurecendo e murmurou para si, Raul, tomara que eu consiga fazer isso direito. O vento soprou forte, levando a poeira pelo terreiro, como se o passado estivesse começando a se mexer. E dentro daquela casa simples, duas vidas machucadas começavam a se entrelaçar. Não por escolha, mas pela dor, pela esperança e pela promessa que ainda aguardava seu momento de ser revelada. O sertão amanheceu diferente naquele dia. O vento veio vindo de longe, trazendo um cheiro úmido que ninguém no arraial sentia havia meses. O céu, antes duro como pedra quente, estava coberto por nuvens pesadas, quase negras, anunciando algo raro, chuva. Mariana varria a varanda quando sentiu a primeira lufada fresca tocar seu rosto. Fechou os olhos e aspirou profundamente. Era como se o mundo tivesse lembrado que a vida ainda podia nascer. Jonas, que verificava as telhas do paiol, ergueu o olhar para o céu. Vai chover forte, disse ele, limpando as mãos na calça. Faz tempo que eu não vejo nuvem assim por essas bandas. Mariana, com uma expressão entre alívio e apreensão, respondeu, a cisterna está quase seca. Se chover, salva o resto do mês. Jonas sorriu, como quem compartilha um pequeno milagre. Mas o que eles não sabiam é que a chuva que vinha não era só de água, era de mudança, daquelas que transformam o rumo de tudo. No fim da tarde, o vento aumentou.
As primeiras gotas bateram no chão, levantando aquele cheiro forte de terra molhada que faz o coração bater mais lento, como se descansasse um pouco. Jonas, vá para dentro, gritou Mariana quando o vento ganhou força. Essa chuva vem com trovoada. Já estou indo, respondeu ele, segurando um saco de grãos que insistia em voar. Lúcio apareceu correndo da casa de Agenor, ensopado, rindo. Tia, tá chovendo! Tá chovendo! Ela o segurou, enxugando o rosto do menino. Entra logo, criatura! Vai pegar frio! De repente, um trovão rasgou o céu. O vento virou tempestade. A chuva caiu com força brutal, dessas que fazem enxurrada em minutos. Jonas tentou fechar a porta do paiol, mas uma rajada o empurrou para trás. O telhado, já velho, começou a ceder. Ele gritou, Mariana, fecha as janelas! A água vai entrar! Ela correu pela casa, derrapando no chão molhado, fechando tudo que podia. Mas uma janela antiga insistia em bater como se quisesse desprender-se da parede. Jonas entrou correndo na casa, encharcado. Me mostra qual é. A do quarto, respondeu Mariana, segurando a porta para impedir que o vento a arrancasse. Os dois correram juntos para o quarto. A janela tremia como folha ao vento. Jonas a segurou com força, tentando encaixar novamente na trava. Segura aqui, Mariana, ele disse, apontando a lateral. Ela segurou, mas um estalo alto ecoou. A parede trincou. Vai cair, gritou. Mariana. Jonas, com um impulso rápido, puxou-a para trás. A janela se abriu de vez, batendo contra a parede. A água invadiu o quarto. Mariana caiu de joelhos, assustada. Minha casa está desabando. Jonas se aproximou, segurou o rosto dela entre as mãos e disse firme, eu estou aqui. Não vou deixar nada acontecer com você. Os olhos dela se enchiam de lágrimas, de medo, de cansaço, de tudo que ela vinha carregando sozinha por tanto tempo. Numa fração de segundo, um estrondo ainda maior ecoou lá fora. Era o barranco atrás da horta cedendo com a chuva. Jonas correu até a porta para ver a dimensão do estrago. A horta, murmurou ele. A água levou quase tudo. Mariana encostou-se no batente, o corpo trêmulo. Eu não tenho outra fonte de renda este mês. Jonas, como vou sustentar Lúcio? Como vou manter a casa? Jonas se aproximou lentamente, encharcado, mas firme. Mariana, escute, isso aqui, tudo isso, a gente reconstrói, pedra por pedra, planta por planta. Está mais sozinha. Ela balançou a cabeça chorando. Não fale assim, o senhor não me deve nada. Jonas deu um passo apoiando as mãos nos ombros dela. Devo sim, e muito mais do que você imagina. O olhar de Mariana encontrou o dele. Um olhar profundo, carregado de verdade ainda não dita. Jonas respirou fundo, como quem queria revelar tudo, mas ainda não podia. Você precisa confiar em mim, disse ele suave. Mariana fechou os olhos por um instante. Sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que alguém segurava seu mundo quando ele começava a ruir. A chuva continuou caindo forte, mas ali, naquela varanda meio desfeita, havia um abrigo novo. Não de madeira, mas de proximidade. A tempestade durou horas. Quando finalmente amenizou, Jonas saiu para avaliar os danos, e Mariana ficou na porta observando-o. Cada passo dele, cada gesto, mostrava não só força física, mas uma determinação que ninguém até então dedicara a ela. Naquele momento, pela primeira vez desde a morte de Raul, Mariana sentiu algo parecido com alívio. Não porque precisava de Jonas, mas porque ele escolhia ficar. Ao final da noite, com a casa protegida como podiam, Jonas sentou-se na varanda, exausto. Mariana aproximou-se com um cobertor. Obrigada, disse ela, por tudo hoje. Ele sorriu, um sorriso de quem carrega dor e esperança na mesma medida. Eu disse que ia voltar, e disse que precisava ficar. Agora você sabe por quê. Ela não respondeu. Apenas sentou-se ao lado dele, em silêncio. Mas era um silêncio bom desta vez. Um silêncio que acolhia. A chuva mudou o sertão, mudou a horta, e começou, sem que eles percebessem, a mudar também o coração dos dois.
Agora diga nos comentários, será que essa moça merece justiça? Escreva justiça por Mariana e vamos ver quantos estão acompanhando a história. Depois da tempestade, o arraial da serra parecia outro lugar. A terra, antes rachada, agora exalava um cheiro úmido e forte. Havia poças no terreiro, o canto dos pássaros parecia diferente, e até o vento vinha mais manso, como se quisesse pedir desculpas pelo que havia derrubado. A horta de Mariana, no entanto, tinha sido duramente castigada. A enxurrada arrancou parte das plantações, espalhando mudas e raízes pela encosta. Quando o sol apareceu tímido no dia seguinte, ela saiu para ver o estrago de perto. Ficou parada diante da terra remexida, o coração apertado. Cada broto ali era fruto de noites mal dormidas, de dias de cansaço, de fé teimosa. Parece que a chuva veio cobrar o que a seca não conseguiu levar, murmurou. Jonas se aproximou enxugando as mãos na calça. Ele já havia acordado cedo, como de costume, e observado tudo em silêncio. Perdeu bastante coisa, disse, analisando o terreno. Mas não perdeu tudo. Mariana deixou escapar um sorriso triste. Não sei se o que sobrou dá para chamar de horta. Ele se abaixou, tocando a terra com os dedos. Dá para chamar de recomeço. Ela virou o rosto na direção dele, sem entender se ele falava da horta ou dela. E como o pretende fazer recomeço com esse chão virado do avesso, Jonas? Ele já estava com o chapéu na nuca e a decisão nos olhos. Primeiro a gente limpa, depois levanta as bordas de novo. Enche de estaca, faz um desvio para a água da próxima chuva. E por fim, planta tudo outra vez. Mariana soltou um suspiro cansado. Planta tudo outra vez, como se fosse simples. Jonas se levantou, encarando-a com firmeza, mas sem dureza. Não é simples, não, mas você já fez uma vez. Isso significa que sabe como fazer. De novo, ela cruzou os braços, tentando esconder a comoção. O senhor fala como se fosse fácil viver recomeçando. Não é fácil, respondeu, mas é o que sobrou para quem não desistiu. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Lúcio apareceu na porta da casa, esfregando os olhos. Tia, a água entrou um pouco na cozinha, mas eu já limpei com o pano, avisou, orgulhoso. Mariana sorriu de leve. Obrigada, meu filho. Você me ajuda mais do que imagina. Jonas olhou para o menino com simpatia. Hoje, você vai ajudar mais ainda. Vamos precisar de um ajudante de respeito na horta. Lúcio abriu um sorriso tímido. Eu ajudo. Só não sei ser de respeito, igual o senhor fala. Mariana revirou os olhos, mas não conteve o canto da boca. Começou cedo a puxar conversa, hein, Jonas? Ele deu de ombros. Homem precisa de braço forte do lado, e esse aqui tem coragem no olhar. Lúcio endireitou a postura, todo cheio de importância. Foi assim que o dia começou, com trabalho pesado e poucas palavras. Jonas cavava, levantava pedras, reforçava pequenas barreiras para desviar a água, marcava novos canteiros com cordas improvisadas. Lúcio carregava terra em latas velhas, trazia pequenas estacas que encontrava pelo caminho. Mariana, por sua vez, recolhia as mudas que sobreviveram, limpava raízes, separava aquilo que ainda podia ser salvo. Em certo momento, Jonas parou, apoiou-se na enxada e observou Mariana de longe. O sol batia nos fios soltos do cabelo, o vestido simples balançava com o vento leve. Ela estava concentrada, as mãos sujas de terra, o rosto sério. Sabe o que eu descobri? Ele disse, quebrando o silêncio. Lá vem, respondeu ela, ainda agachada. Diga que você é pior que fiscal de obra. Ele falou sério, mas com os olhos brincando. Fica me olhando trabalhar como se fosse me dar nota. Mariana levantou o rosto surpresa. Não esperava aquilo. Por um segundo, pareceu não saber se respondia ou se ignorava, até que a ironia venceu. Se eu fosse dar nota, o senhor já tinha repetido o ano 2 vezes. Ela devolveu. Essa cerca aí tá torta. Jonas fingiu indignação. Torta? Essa cerca tá mais reta que muito casamento que eu já vi por aí. Lúcio riu alto, sem entender direito, mas achando graça no jeito que Jonas falava.
Mariana tentou segurar, mas um riso começou a escapar, devagar, como se estivesse enferrujado. Ah, é, disse ela, aproximando-se. Então me diga, desde quando cerca cede para o lado de dentro? Jonas olhou, viu que ela tinha razão, como não teve. Tá bom, dessa vez eu perco, admitiu. Mas só dessa vez. A leveza daquele momento pegou Mariana de surpresa. O riso veio de novo. Primeiro um sorriso, depois um risinho curto, e então, sem perceber, ela riu de verdade. Um riso inteiro, limpo, que ecoou pelo terreno como se fosse uma oração atendida. Jonas ficou olhando, silencioso, sem ousar interromper. Era a primeira vez que a via assim. Não havia dor no rosto dela, nem raiva, nem lembrança doída. Só um riso que parecia vindo diante de todas as perdas. Quando ela se deu conta de que ria, levou a mão à boca, envergonhada. Tá me olhando desse jeito por quê? Jonas sorriu com calma. Porque ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. Faz tempo que eu não vejo alguém rir como se o mundo não tivesse peso. Ela desviou o olhar, o coração acelerado. Não exagere, Jonas. Não é para tanto. Para mim, respondeu ele. Você devia rir mais. Fica bonita de um jeito diferente. Mariana sentiu o rosto pegar. Fogo. O senhor anda muito abusado pro meu gosto. Ele limpou o suor da testa. Não é abuso, Mariana. É aquilo que a gente sente quando vê alguma coisa boa depois de muita coisa ruim. Lúcio, atento à conversa, se meteu. Tia rindo é bonito mesmo. Ela quase não ria antes do senhor chegar. Mariana virou-se para o menino. Lúcio! Mas é verdade, disse ele sem maldade. Ela não soube como responder. Aquilo a desarmou. Jonas então se aproximou com o rosto sério, mas os olhos cheios de um carinho contido. Se meu jeito de atrapalhar sua vida tiver trazido de volta um pouco desse riso, então já valeu a pena ter caído do cavalo 2 vezes na sua porta. Ela encarou Jonas por alguns segundos, e dentro do peito, algo mudou de lugar. Não era ainda amor declarado, não era certeza, era uma fresta. Uma pequena fresta por onde começava a entrar um tipo de luz que ela achava que nunca mais veria. À tarde, com a horta parcialmente rearrumada e as roupas estendidas em varais improvisados, os 3 sentaram na varanda. O cansaço era grande, mas era um cansaço bom, daqueles que dão senso de propósito. Amanhã a gente termina a cerca, disse Jonas. Depois começamos o plantio de novo. Amanhã, repetiu Mariana, encarando o horizonte. Faz tempo que eu não espero o amanhã com alguma coisa boa na cabeça. Jonas olhou para ela com calma. Então guarda isso. Amanhã a gente planta. E daqui um tempo, a gente colhe. Da terra e da vida. Ela não respondeu. Mas naquele instante, algo nela concordou. O sertão havia visto Mariana chorar, perder, sobreviver. Agora via pela primeira vez em anos uma mulher que estava aprendendo devagar a rir, a recomeçar e, sem perceber, a se aproximar de um homem que carregava consigo a chave de um passado ainda não revelado. O futuro continuava cheio de mistérios. A promessa de Jonas ainda pesava no ar e o caderno de Raul continuava guardado, esperando a hora certa de mostrar suas últimas palavras. Mas, naquele dia específico, nada disso importou tanto quanto uma coisa simples. Mariana riu, e esse riso, nascido em meio à terra remexida e à casa remendada, era o sinal de que o coração dela, embora marcado pela tristeza, ainda sabia encontrar espaço para algo novo. Os dias foram passando, e pouco a pouco, a casa de Mariana deixou de ser só um abrigo de lembranças. Virou também lugar de movimento, de vozes, de passos diferentes. A horta começava a ganhar forma outra vez. A cerca estava firme, o terreiro mais organizado. Até o velho Agenor andava aparecendo mais, dizendo que uma casa com gente dentro chama mais bênção do que casa muda. Mas por trás de toda essa rotina, havia algo que não arredava o pé. O segredo de Jonas.
Mariana sentia isso como quem sente mudança no tempo antes da chuva. Às vezes, no meio de uma conversa simples, via o olhar de Jonas se perder em algum ponto lá longe. Outras vezes, quando o assunto tocava no nome de Raul, ele endurecia o rosto, pesava a respiração e mudava de assunto sem perceber. Numa noite de lua alta, depois de um dia cansativo de trabalho, Lúcio já estava dormindo, estirado na esteira. O silêncio da casa era cortado apenas pelo som distante dos grilos e do vento batendo nos galhos. Mariana saiu para a varanda com uma caneca de café ralo nas mãos. Encontrou Jonas sentado no degrau, sem camisa, olhando o céu como se esperasse resposta das estrelas. "Não consegue dormir?" ela perguntou, aproximando-se. "Consigo. Só demora um pouco para convencer a cabeça a parar", respondeu ele com um sorriso curto. Ela se sentou ao lado, mantendo uma distância respeitosa, mas menor do que teria mantido há algumas semanas. "A cabeça pesa quando tem coisa demais guardada", comentou Mariana, olhando para frente. Jonas virou o rosto, analisando se ela falava dela mesma ou dele. "E a sua?" ele perguntou. "Anda leve?" Ela deu um riso sem alegria. "A minha nunca foi leve. Só aprendi a andar com ela pesada." Ficaram em silêncio por alguns segundos, até que ela decidiu encarar o que vinha evitando. "Jonas", começou ela, mexendo devagar na borda da caneca. "Eu não esqueci do caderno, nem das coisas que você falou sobre Raul, e menos ainda dessa tal promessa." Jonas baixou o olhar. Sabia que uma hora essa conversa viria. "Eu sei que não esqueceu", disse ele, "e também sei que não posso fugir disso para sempre." Ela respirou fundo. "Então, por que está fugindo?" Ele demorou a responder. A lua iluminava o rosto dele, mostrando a marca de uma vida trabalhada, sofrida, mas também algo a mais. "Culpa. Porque, quando eu te contar tudo, talvez você nunca mais consiga olhar para mim do jeito que olha agora", confessou. Mariana virou o rosto na direção dele com o coração acelerado. "E como é que eu olho para você agora, Jonas?" Ele devolveu o olhar firme, mas sensível, como quem ainda não decidiu se confia, mas já não vê mais só um estranho. Mariana apertou a caneca entre os dedos. "O senhor acha que vai perder o quê? Me contando a verdade?" Talvez..." Ele hesitou. "Talvez eu perca o pouco de lugar que conquistei aqui." Aquela resposta doeu, porque ela sabia que era verdadeira. Ela respirou fundo, olhando o chão. "Sabe o que é pior, Jonas?" disse, numa voz calma, mas triste. "Não é alguém ir embora. Eu já sei como é isso. O pior é alguém ficar e esconder a verdade." Ele apertou os dedos sobre o joelho. Aquelas palavras entraram fundo. "Eu nunca quis mentir para você", explicou. "Só segurei a verdade porque ela não diz respeito. Tem parte sua, tem parte de Raul, tem coisa que..." Ele interrompeu, procurando o jeito certo de falar, "que pode te machucar de um jeito diferente." Mariana levou a mão ao peito, como se tentasse segurar o coração no lugar. "Machucar de forma diferente do que, Jonas? Do que já vivi?" ela perguntou, olhando firme. "Eu já enterrei marido, já passei fome, já quase perdi essa casa, já fiquei noites e noites acordada pensando se ia ter o que pôr na mesa. O que mais pode doer, Jonas?" Engoliu seco. Havia uma resposta ali, mas ele não trouxe à tona. "Pode doer naquilo que você pensa que sabe", respondeu devagar. "Na imagem que você tem de quem se foi, no jeito como lembra do Raul." Ela sentiu o ar rarear. Lembrar de Raul era quase sagrado. Ele tinha defeitos, como todo homem, mas, na memória dela, era também a última pessoa que tinha prometido cuidar dela, antes de desaparecer na morte. "Não venha manchar a lembrança dele", disse ela, com a voz embargada. "Eu não vou permitir." Jonas se inclinou um pouco com atenção. "Eu não estou aqui para manchar." A voz dele era firme. "Estou aqui para completar." Mariana franziu a testa. "Completar o quê?" Ele passou a mão no rosto cansado. "A história, a sua e a dele. Porque nem tudo o que aconteceu você sabe. E nem tudo que ele sentia conseguiu te contar."
Ela ficou em silêncio, o coração dividido entre a vontade de tapar os ouvidos e o desejo de ouvir tudo. Raul era meu amigo, começou Jonas, pela primeira vez, admitindo em voz alta. Não um amigo comum, um amigo de estrada, de segredos, de momentos escuros que nenhum dos dois contava em casa. Mariana apertou ainda mais a caneca. As mãos tremiam. Ele nunca falou de você. Nunca. Eu sei, respondeu Jonas com tristeza. E eu também não falava de você, mas sabia que você existia. Muito antes de te ver. Ela ficou confusa. Como assim? Jonas olhou para o horizonte, lembrando. Ele falava de você como quem fala de um lugar para onde quer voltar quando tudo der errado. Me dizia, lá em casa tem uma mulher que ainda acredita em mim, mesmo quando nem eu acredito mais. Se eu perder isso, perco tudo. As palavras atingiram Mariana como um trovão silencioso. Nunca tinha ouvido isso. Nunca. Ele dizia isso? Perguntou, sentindo os olhos marejarem. Dizia, confirmou Jonas, sem desviar. E foi por isso que, quando ele percebeu que não tinha mais volta, veio me procurar. Mariana encostou as costas na parede, precisando de apoio. Não tinha mais volta. O que quer dizer com isso? Jonas mexeu no chapéu nervoso. Quer dizer que ele sabia que podia não voltar vivo para casa. E antes que isso acontecesse, quis deixar coisas amarradas. Contar coisa que não teve coragem de dizer antes. Que coisas, Jonas? A voz dela era um misto de medo e súplica. Pelo amor de Deus, não fique andando em volta. Fale direito. Ele encarou Mariana, percebendo que já tinha avançado demais para voltar atrás. Mas ainda assim, não era a hora de abrir o caderno inteiro. Ele me contou sobre dívidas, sobre decisões erradas, sobre uma escolha que fez e que podia colocar você em perigo. Jonas falava devagar e me deu uma missão. Encontrar você se algo acontecesse e garantir que nunca mais ficasse desamparada. Mariana balançou a cabeça confusa. Mas por que você? Ele podia ter procurado Agenor, outro vizinho, algum parente. Jonas respirou fundo. Porque eu estava no meio de uma parte da história que ninguém mais sabia. Eu vi coisa que ninguém mais viu. Eu estava presente em momentos em que ele se arrependeu de tudo. Inclusive de não ter te contado o que se passava. Ela passou a mão no rosto, tentando segurar o choro. E eu? Onde eu estava enquanto vocês dois decidiam meu destino? Estava em casa, respondeu Jonas com honestidade dolorida, esperando alguém que já sabia que talvez não voltasse. Mariana fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. É injusto, murmurou. Tão injusto. Jonas sentiu um aperto no peito ao vê-la daquele jeito. É injusto. Mas foi o que ele conseguiu fazer com o tempo que tinha. E eu estou aqui porque aceitei a responsabilidade, mesmo sabendo que isso poderia me custar paz. Ela o encarou, os olhos cheios de água e ressentimento. Então me diga uma coisa, Jonas. A voz dela estava baixa, mas firme. Essa missão que ele te deu é só de cuidar de mim? Ou tem mais coisa que você está guardando? Jonas demorou a responder. Quando falou, foi com uma sinceridade que cortava. Tem mais. Silêncio da noite pareceu se contrair em volta deles. Os grilos, o vento, tudo ficou pequeno diante daquela frase. E vai me contar quando? Perguntou Mariana com a voz rouca. Quando eu tiver certeza de que você não vai olhar para mim como se eu fosse inimigo. Respondeu triste. Porque, Mariana, a verdade que eu carrego tem duas pontas. Uma pode te machucar, a outra pode te libertar. Ela apertou os lábios, respirando fundo. O peito ardia. Às vezes, Jonas, o que machuca e o que liberta é a mesma coisa. Só muda o tempo em que a gente entende. Os dois se olharam por um longo instante. Havia dor ali, mas havia também algo nascendo inesperado por baixo da mágoa. Uma confiança difícil, construída em meio a cacos. Jonas desviou o olhar por um segundo, como se fugisse de um sentimento que ainda não se permitia assumir. Quando voltou a encarar Mariana, viu uma mulher quebrada, mas de pé, e sentiu, mais uma vez, o peso da promessa que fez a Raul, e o início de outra promessa,
silenciosa, que nascia no coração dele. A de estar ao lado dela por escolha, não só por dever. A noite avançou, mas eles continuaram ali, sentados na varanda, sem mais discutir. Às vezes, o silêncio é o único jeito de não deixar as palavras transbordarem cedo demais. Uma coisa, porém, estava clara. O segredo de Jonas não poderia ficar escondido por muito mais tempo. E quando viesse à tona, iria mexer não só com o passado de Mariana, mas com a possibilidade de um futuro entre os dois. Agora me conta, vocês já se inscreveram no canal? Porque vem muita história da época como essa que você ainda vai amar acompanhar do começo ao fim. Os dias que se seguiram àquela conversa foram marcados por uma tensão que não era agressiva, mas densa. Mariana e Jonas conviviam lado a lado. Trabalhavam juntos, dividiam silêncios, trocavam olhares que revelavam mais do que ambos estavam preparados para encarar. Mas havia algo suspenso no ar, como uma porta entreaberta que nenhum dos dois ousava empurrar. Mariana percebia que Jonas carregava a verdade como quem carrega uma pedra no bolso, algo que pesa, atrapalha, e ainda assim ele insiste em manter perto. Jonas, por sua vez, notava que a tristeza de Mariana já não era a mesma de antes. Continuava lá, sim, mas agora havia também uma expectativa que ela tentava esconder. Mariana queria saber, ela precisava saber, e a cada dia que Jonas adiava a revelação, mais o peso aumentava. Foi numa manhã amena, dessas em que o sol parece ter acordado mais gentil, que tudo começou a mudar. Jonas estava no paiol, separando ferramentas antigas, quando percebeu que sua bolsa de couro, aquela que ele mantinha guardada desde o dia em que chegara, não estava mais no mesmo lugar. Não estava escondida, mas ninguém mexia nela, ninguém além dele. O coração dele acelerou. Mariana! Ele caminhou rápido até a casa, sentindo o estômago torcer. Encontrou Mariana sentada à mesa, a bolsa aberta diante dela. O caderno de Raul estava ali, mas ao lado dele havia algo mais, um envelope amarelado, lacrado, com o nome dela escrito à mão. Para Mariana Gonçalves. A caligrafia era de Raul. Ao ver Jonas na porta, ela levantou os olhos, mas não escondeu o que sentia. Não era raiva. Era dor misturada com necessidade. Isso aqui estava com você desde o começo? Ela perguntou, erguendo o envelope. Jonas não respondeu de imediato. Ele entrou devagar, fechou a porta atrás de si e sentou-se à frente dela. Estava, confirmou enfim. E eu só te entreguei antes porque Raul pediu. Pediu olhando nos meus olhos, como o último pedido de um homem que sabia que ia morrer. Mariana pressionou os dedos contra a mesa. Eu tinha o direito de saber. A voz dela falhou um pouco, mas era mais firme do que antes. Você não entende. Cada coisa dele que eu descubro agora vira uma costura nova no peito. Eu não tenho mais onde remendar. Jonas abaixou a cabeça, dolorido pelas próprias escolhas. Eu sei, Mariana, e posso ter errado em esperar, mas eu respeitei o que ele pediu. Raul não quis te deixar essa carta enquanto ainda estava vivo. E também não quis que ela chegasse até você logo depois da morte dele. Ele me disse que havia hora certa para tudo que estava aqui dentro. Mariana olhou para o envelope como quem olha uma ferida antiga que voltou a sangrar. Por que você, Jonas? Ela insistiu. Por que não Agenor? Por que não algum parente? Por que entregar justo a você algo tão íntimo assim? Jonas passou as mãos pelo rosto, cansado. Porque ele confiou em mim e porque eu estava lá quando aconteceu. A respiração de Mariana travou. Quando aconteceu, o quê? Ele inspirou fundo. Não era mais possível adiar. Eu estava lá, no dia em que ele caiu, no dia em que morreu. Mariana levou a mão à boca, o corpo inteiro estremecendo. Não, não pode ser. Disseram que estava sozinho. Ele não estava, respondeu Jonas, a voz amarga. E é por isso que eu carrego essa culpa até hoje. Por um instante, Mariana não conseguiu falar. Revelação era forte demais, inesperada demais. As lágrimas começaram a despontar nos olhos dela, embora ela tentasse contê-las. Jonas, murmurou com dificuldade.
Por que nunca me disse isso antes? Ele olhou dentro dos olhos dela com uma sinceridade dolorosa, porque eu sabia que quando eu dissesse, nada entre nós seria igual. O silêncio que veio depois não era vazio. Era cheio de imagens que a cabeça de Mariana corria para montar. Raul caído, Jonas ao lado dele, promessas feitas às pressas, segredos que talvez nunca fossem esclarecidos completamente. Ela respirou fundo, ajeitou o envelope entre as mãos e disse: "Eu vou abrir." Jonas assentiu, embora seu rosto mostrasse que ele temia aquele momento. Com dedos trêmulos, Mariana rompeu o lacre envelhecido. Tirou de dentro uma folha dobrada, escrita com caneta tinteiro, já um pouco desbotada pelo tempo. Ela começou a ler em silêncio, mas não aguentou. A voz escapou, trêmula: "Mariana, se você está lendo esta carta, é porque eu já não pude voltar para casa. Não quero que pense que minha morte foi acidente do destino. Eu tomei decisões erradas. Decisões que nunca tive coragem de te contar. Jonas sabe de tudo. Ele viu o que ninguém viu e foi o único a estender a mão quando eu já não tinha mais forças para levantar." Mariana parou a leitura. O choro veio forte, como se a voz do marido tivesse atravessado o tempo e tocado o que ela mais guardava. Jonas permaneceu imóvel, absorvendo cada respiração dela. Com esforço, Mariana continuou: "Peço que não veja Jonas como intruso. Ele é a única pessoa que pode te ajudar a seguir. Confie nele. Ele tem minha gratidão e um pedaço da minha história. E tem também algo que um dia poderá ser seu, se você quiser." Mariana arregalou os olhos confusa. Algo que poderá ser meu? O que ele quer dizer com isso? Jonas respirou fundo. Esse é o ponto que eu mais temia. É o que muda tudo. O que Raul deixou, o que me pediu para guardar, não é simples. Então me diga, insistiu. O que é essa coisa que ele deixou? Jonas fechou os olhos por um instante, depois encarou Mariana com uma firmeza quase dolorida. É o resto do testamento dele, as últimas instruções e o motivo de eu ter vindo até você. Mariana apertou o envelope entre as mãos. Jonas, o que está escrito lá? Ele baixou a cabeça por um segundo, como quem se prepara para confessar um pecado. Está escrito que ele queria que você tivesse uma segunda chance de ser feliz, com alguém que fosse capaz de te amar de verdade, quando ele não pudesse mais. Ela ficou imóvel. O coração acelerou de um jeito que ela não conseguiu controlar. Não, murmurou Mariana, quase sem voz. Ele não podia ter escrito isso. Ele escreveu, confirmou Jonas, a voz baixa, honesta. E escreveu meu nome junto, não como obrigação, mas como possibilidade. As lágrimas que caíram então foram de choque, confusão e dor, misturada com algo que ela ainda não entendia. Porque, naquele momento, pela primeira vez, Mariana percebeu que Jonas não estava ali apenas por culpa ou promessa. Ele estava ali por ela. E talvez, só talvez, Raul soubesse disso antes de todos. O papel tremia nas mãos de Mariana. As letras de Raul pareciam pequenas facas reabrindo feridas que ela julgava, se não fechadas, pelo menos mais quietas. Ela puxou o ar devagar, como quem sobe um morro íngreme. Ele escreveu o seu nome. Murmurou, quase sem voz. O nome do Senhor, aqui, no meio da nossa história. Jonas a observava. Silêncio. Não havia defesa que ele pudesse apresentar ali. Só verdade. Escreveu, sim, respondeu ele, baixinho. E eu lutei muito contra isso antes de aceitar. Mariana ergueu o olhar, agora já molhado. Mas não era só tristeza, era revolta. Contra o quê, Jonas? Perguntou a voz falhando. Contra cuidar de uma mulher que perdeu tudo? Ou contra estar aqui, ocupando um lugar que não era seu? Ele sentiu o golpe, mas não desviou. Contra a culpa, disse, firme. Contra a sensação de que entrando numa casa que já tinha dono, mesmo que ele não estivesse mais aqui. Mariana se levantou da cadeira num impulso, a carta ainda na mão. Essa casa tinha dono. A voz saiu alta, ferida. Tinha história, tinha promessas, tinha um futuro que eu nem tive tempo de viver por inteiro.
E agora você vem me dizer que ele te entregou meu destino como se eu fosse mercadoria? Jonas também levantou, mas sem agressividade. Havia uma dor mansa no rosto. Não foi assim, Mariana. Falou, mas firme. Ele não te deu a mim. Ele pediu que eu não deixasse você sozinha. E disse que se um dia o sentimento viesse dos dois lados, eu não devia fugir. Ela engoliu em seco. Se um dia o sentimento viesse dos dois lados, repetiu quase amarga. Ele falava de sentimento enquanto escondia metade da vida. Jonas respirou fundo, sentindo que era hora de tocar na parte mais difícil. Raul não era santo, Mariana. Nem eu sou, nem você. Ele errou, muito. Mas nos últimos dias, que queria consertar, ele só falava, ainda dava tempo. Mariana apertou o papel com força, a ponto de quase amassar. Consertar, um riso curto, triste, escapou. Conserta-se cerca, telhado, carro de boi. Não se conserta morte. Não se conserta o que eu vivi sozinha depois que baixaram o caixão na terra. Os olhos de Jonas se encheram, mas ele não deixou a lágrima cair. Eu sei que não se conserta a morte, disse, mas dá para consertar o jeito que a verdade chega. E é por isso que eu estou aqui. Ela deu alguns passos pela cozinha, de um lado para o outro, como fera presa, tentando achar ar. Você diz isso como se eu tivesse opção, respondeu. Eu não pedi nada disso, Jonas. Não pedi para ele morrer. Não pedi para você aparecer. Não pedi para a carta existir. Eu só queria minha vida de volta, com todos os defeitos que ela tinha. Ele a acompanhava com o olhar, sem interromper. Finalmente, Mariana parou. Encostou-se na parede, escorrendo devagar até sentar-se no chão. As pernas não sustentavam mais. Você estava lá quando ele morreu? Disse, encarando um ponto vazio. Me conta, Jonas. Agora, sem rodeio, sem promessa, eu aguento ouvir. Jonas fechou os olhos por um instante. Quando falou, sua voz saiu mais baixa, mais firme. A gente estava na estrada de volta. Ele tinha ido acertar umas dívidas, contou. Dívidas antigas, duras. Eu ia como testemunha e como amigo. Mariana ouviu com o coração na boca. No caminho de volta, Raul começou a passar mal. Tontura, falta de ar. Ele desceu do cavalo e caiu de joelhos na terra. Jonas apertou os punhos. Ele me olhou, daquele jeito de quem sabe que o corpo não aguenta mais. Uma lágrima desceu pelo rosto dele agora. Jonas, sussurrou Mariana. Ele falou que estava cansado, que a vida que tinha levado ia cobrar mais cedo ou mais tarde. E me disse, você ainda tem chance, Jonas. Eu talvez não tenha mais, mas se eu não voltar, promete que leva essa carta. Promete que não deixa ela sozinha. Jonas enxugou com raiva de si mesmo. Eu prometi, Mariana. Segurando a mão dele, ela levou a mão à boca, soluçando baixo. E depois? Perguntou, quase sem voz. Depois ele caiu. Jonas continuou com dificuldade. Foi rápido. Eu chamei, sacudi, mas ele já não atendia, não teve médico, não teve reza que desse conta. Foi só eu, ele e Deus vendo tudo. O silêncio que se seguiu era tão pesado que parecia ocupar o espaço inteiro da casa. Mariana chorava agora abertamente, mas seu choro não era só de saudade. Era também de algo que ela não sabia nomear. Talvez alívio por finalmente imaginar os últimos minutos do homem que amou. Talvez raiva por não ter estado lá. Talvez gratidão amarga por Jonas ter sido a última presença. Depois de algum tempo, ela levantou o rosto, os olhos vermelhos. E por que não trouxe a carta na hora? Perguntou. Por que esperou tanto? Jonas respirou fundo. Porque eu também desmoronei, confessou. Levei o corpo dele de volta até onde deu. Avisei quem tinha que avisar e fui engolido pela culpa. Eu achava que podia ter feito mais, que se eu tivesse percebido antes, talvez tivesse salvado. Passei meses sem ter coragem de encarar o que estava nesse envelope. Muito menos você. Ela o observava com atenção. Não via desculpa ali, via verdade. E o que fez mudar? Questionou. Um dia acordei e percebi que minha fazenda estava cheia de vazio, respondeu Jonas, olhando para o nada.
terra demais, silêncio demais e uma promessa gritando dentro de mim. Ou eu vinha, ou ia passar o resto da vida fugindo. Eu já tinha fugido de coisa demais. Mariana deixou o olhar cair para o papel em suas mãos. Então você veio por promessa. Ele respirou fundo. No começo, sim, admitiu. Mas não é mais só isso. Os olhos dela encontraram os dele. Havia ali algo perigoso que ele ainda não ousava dizer em voz alta. Ela sentiu, mas não estava pronta para ouvir. Jonas, disse Mariana devagar, eu não sei como olhar para você agora. De mim, quer te agradecer por não ter deixado ele morrer sozinho. Outra parte quer te culpar por tudo que eu não soube antes. E tem outra. Ela parou sem coragem de continuar. Tem outra? Ele insistiu com suavidade. Ela respirou fundo. Tem outra parte que doeu quando li meu nome junto com o seu. Como se, lá de longe, ele tivesse enxergado uma coisa que eu nem sei se quero ver. Jonas engoliu, sentindo o mesmo conflito dentro de si. Eu também não sei tudo, Mariana, confessou. Só sei que desde que botei os pés aqui, essa casa deixou de ser só um dever. Começou a ser abrigo para mim também. Ela abaixou o olhar. O coração estava cansado demais para negar que algo nele havia se mexido. Me dá tempo, pediu Mariana, enfim. Eu preciso entender a dor que veio com essa carta. Depois, quem sabe, eu entenda o resto. Jonas assentiu, respeitoso. O tempo é seu, disse, sincero. Eu não vou forçar nada, nem resposta, nem sentimento. Se for para ficar, tem que ser lado verdade. E do seu. Do meu. Ela enxugou o rosto com as costas da mão. Só me promete uma coisa, Jonas. Qualquer coisa que eu possa cumprir. Não vá embora, enquanto eu estiver tentando entender tudo isso, disse ela. Não me deixe sozinha de novo, no meio da metade da verdade. Ele olhou bem dentro dos olhos dela, e a voz saiu firme, sem tremor. Enquanto depender de mim, você não vai ficar sozinha nunca mais. Foi ali, naquela cozinha simples, com o chão ainda marcado pela água da chuva de dias atrás, que algo começou a mudar de verdade entre os dois. A dor continuava, a revolta também. Mas, misturado a tudo isso, nascia um fio de cura. Cura estranha, lenta, bamba, mas real. Porque pela primeira vez, Mariana não estava apenas lembrando de Raul. Estava começando a enxergar Jonas. Não só como o homem da promessa, mas como alguém que carregava junto com ela o peso do passado. E talvez o pedaço de um futuro que ainda nem sabiam como seria. A história deles ainda não tinha chegado ao fim. Que estava por vir ainda traria mais choque, mais surpresa, mais amor e uma reviravolta que ninguém no Arraial da Serra seria capaz de prever. Se vocês amam histórias emocionantes da época como essa, deixem nos comentários. Amo histórias da época, para trazermos ainda mais histórias desse tempo para vocês acompanharem. Os dias seguintes foram de silêncio, mas não um silêncio vazio. Era um silêncio que falava. Mariana tentava seguir sua rotina, mas agora tudo ecoava diferente dentro dela. Cada canto da casa parecia carregado de lembranças que a carta de Raul desenterrara. A cozinha, onde tantas manhãs compartilhara com ele. A varanda, onde ele costumava lixar madeira. O quarto, onde guardava o cheiro da ausência. Jonas, por sua vez, caminhava com cuidado pela casa. Ele não evitava Mariana, mas também não a pressionava. Entendia que ela estava atravessando um terreno emocional cheio de espinhos. Ainda assim, havia nele uma inquietação constante, uma mistura de culpa, esperança e medo. Uma tarde, enquanto o sol se escondia atrás da serra, Mariana foi até o antigo quintal, onde Raul costumava consertar arreios. Ali havia uma caixa de madeira que ela evitara abrir desde sua morte. Mas algo dentro dela dizia que era hora. Com mãos trêmulas, abriu a velha tampa e encontrou ferramentas, fivelas, pedaços de couro e uma pulseira feita de trança, inacabada. Raul fazia essas pulseiras para ela nos primeiros anos de casamento. Ele nunca terminou essa... murmurou. A voz veio suave, atrás dela.
Talvez deixasse para terminar quando voltasse. Mariana se virou devagar. Jonas estava na porta, apoiado no batente, sem invadir o espaço dela. Ela não respondeu. Apenas continuou olhando a pulseira, sentindo uma mistura de saudade e abandono. Depois de alguns segundos, Jonas entrou com calma. Ele falava muito de você, Mariana, disse. Falava com admiração, com um tipo de amor que nem todo homem sabe demonstrar. Ela respirou fundo, mas a voz falhou ao responder. É estranho ouvir essas coisas agora. Parece que estou conhecendo um homem que já se foi, pelas palavras de outro. Jonas se aproximou um pouco mais. Eu também achei estranho no começo, confessou. Porque, antes de conhecer você, eu já sabia o que ele sentia. E quando te vi, tudo fez sentido. Mariana ergueu os olhos, surpresa. Tudo... o quê? Ele hesitou por um instante, mas depois falou com sinceridade. O medo dele de te deixar sozinha, o cuidado exagerado, a culpa pelas decisões erradas, a vontade a esperança de que você encontrasse alguém que pudesse dividir a vida quando ele não pudesse mais. Ela sentiu um nó na garganta. É duro, disse. Duro demais pensar que enquanto eu sonhava com ele vivo, ele sonhava com minha vida depois dele. Jonas sentou-se ao lado dela, respeitando um espaço seguro entre os dois. Raul era um homem de coração bom, mas carregava escolhas ruins, e sabia disso. Jonas falou com serenidade. Eu vi nele um amigo tentando consertar a vida nos últimos minutos, e ele acreditava de verdade que você merecia terminar a história feliz, mesmo que não fosse com ele. Mariana virou o rosto para ele, com lágrimas brilhando nos olhos. E você? Perguntou. Onde é que você entra nisso tudo, Jonas? Ele a encarou com intensidade, mas com suavidade também. Eu entrei quando prometi que não deixaria você desamparada, respondeu. Mas fiquei, porque encontrei algo aqui que não esperava. Ela sentiu o coração acelerar, mas não desviou o olhar. Perguntou num quase sussurro. Jonas respirou fundo. Paz, disse. E você? Mariana fechou os olhos por um instante. As palavras entraram nela como um vento quente num fim de tarde fria. Era bonito, mas doía, porque a dor ainda morava ali. Jonas, não quero que pense que... Ela começou, mas a voz falhou. Ele ergueu a mão levemente, pedindo calma. Eu não quero nada agora, disse ele sincero. Não quero pressa, não quero promessa. Não quero que você decida nada por causa da carta. Só quero caminhar do seu lado, enquanto você descobre o que ainda sente. Ela respirou fundo, tocada pelo cuidado dele. Eu não sei o que sinto, confessou. Só sei que dói. E sei que alguma coisa mudou desde que você chegou. Mas tenho medo. Medo de te usar como cura. Medo de te culpar pelo passado. Medo de... Ela parou, sem coragem de terminar. Jonas se aproximou um pouco mais. Não tocou nela, mas sua presença era como um abraço sem braço. O medo é normal, Mariana, disse ele. A gente não precisa resolver tudo hoje. A dor que uniu você e Raul é diferente da dor que agora une você e eu. E nenhuma delas precisa ser vergonha. Ela sentiu o ar faltar. A verdade que Jonas dizia era profunda demais para ignorar. Mas por que você não foi embora? Perguntou com a voz baixa. Você tem sua fazenda, sua vida. Por que ficar aqui no meio da minha confusão? Ele olhou para ela com sinceridade absoluta. Porque pela primeira vez em muito tempo, minha vida começou a fazer sentido. Dentro desta casa, Jonas respondeu. Porque quando te vi rir, quando vi você recomeçar, eu senti que essa promessa que fiz ao Raul já não era só promessa. Era desejo meu também. Mariana afastou o rosto, emocionada demais para encarar. Jonas, eu não posso te prometer nada ainda. Meu coração está quebrado demais. Ele sorriu de leve, um sorriso triste e bonito. Não quero o pedaço inteiro, Mariana. Quero só o espaço que você puder me dar. Ela respirou fundo, segurou a pulseira de couro, inacabada entre os dedos, e finalmente perguntou, e se eu não conseguir amar ninguém de novo? Jonas respondeu sem hesitar. Então eu vou te ajudar a viver mesmo assim.
Mariana sentiu o peito afrouxar, como se algo dentro dela, pela primeira vez em muito tempo, desse um pequeno sinal de cura. Não a cura pronta, mas o começo dela. Ela olhou para Jonas e, pela primeira vez, não viu só o homem ligado ao fim de seu marido. Viu o homem que estava ao lado dela, no começo de algo novo. A dor de ambos, ela pela perda, dele pela culpa, os unia num terreno inesperado. E o destino, que tinha separado suas histórias em vidas diferentes, agora juntava suas metades num mesmo caminho. Uma mudança começava ali, discreta, profunda, inevitável, mas ainda muito longe de ter revelado seu desfecho final. Aquele período de revelações e lágrimas marcou profundamente a vida de Mariana. Por dias ela passou caminhando pela casa como quem pisa em escombros, tentando entender onde começava sua dor e onde terminava a culpa de Jonas. Mas algo dentro dela também mudava de forma silenciosa. A presença dele, firme, constante, sem pressão, começava a preencher pequenas frestas que ela nem sabia que ainda existiam. A horta, devastada pela chuva, crescia novamente. Os canteiros antes tortos agora seguiam linha reta. A terra parecia mais fértil, mais disposta a renascer. E Mariana, aos poucos, também. Jonas ajudava sem pedir nada. Às vezes ficava horas calado ao lado dela, apenas trabalhando. Outras vezes era ele quem quebrava o silêncio com algum comentário simples, como se estivesse medindo o clima do coração dela. Uma manhã, quando o sol se levantou dourado sobre as serras, Mariana acordou mais cedo do que de costume. Saiu para a varanda com uma sensação estranha. Não era dor pura, não era saudade devastadora. Era leveza, um pouco de leveza. Jonas já estava no terreiro, arrumando o arado. Ele tinha aquele jeito matinal de quem parece conversar com a terra antes do dia começar. Senhor, acorda com as galinhas mesmo, né? Disse Mariana, encostando-se no batente da porta. Jonas virou-se e o sorriso veio fácil desta vez. Se eu acordar depois delas, perco o respeito da casa inteira. Ela riu de leve. Era um som discreto, mas sincero. A casa está te respeitando muito ultimamente, comentou. Só sigo ordens, brincou ele. A dona da casa manda no ritmo. Mariana balançou a cabeça, sem saber se ria ou se desviava do elogio. Não mando em nada. Só tento fazer o dia acontecer. Jonas apoiou-se no cabo do arado e observou-a com um olhar que tinha algo de novo. Era carinho, mas também era admiração. Então você faz muito mais do que pensa, porque desde que cheguei aqui, meus dias têm acontecido de outro jeito. Ela desviou o olhar por um instante. Aquele tipo de fala mexia com coisas que ela temia tocar. Jonas, começou ela meio insegura. Eu ainda não sei o que esperar de você, ou de mim. Só quero que saiba que eu estou tentando entender tudo. Ele deu um passo mais próximo, mas ainda com cuidado. E eu estou aqui para caminhar no seu tempo. Nem antes, nem depois. Mariana não respondeu, mas seus olhos suavizaram. Aquela manhã seguiu tranquila. Lúcio correu para ajudar Jonas no galpão, empolgado para aprender mais sobre ferramentas. O menino ria enquanto Jonas explicava coisas que ele mal entendia, mas fingia entender só para parecer importante. Mariana observava de longe, o coração apertando de um jeito bom ao ver os dois interagindo. Aquela imagem parecia um vislumbre de um lar que ela nunca tivera realmente. À tarde, decidiram visitar a fazenda de Jonas, a antiga fazenda Santa Emília, para buscar sementes e algumas ferramentas que poderiam ajudar no plantio. Mariana não conhecia o lugar, mas Jonas insistira, dizendo que ela precisava ver por si mesma. A caminhada até lá foi longa, mas bonita. A paisagem, agora com o verde brotando após a chuva, parecia quase outro mundo. Mariana olhava tudo com surpresa. Não sabia que essas terras ainda tinham força para viver assim, comentou. A terra é teimosa, Mariana, disse Jonas sorrindo. Igual gente que sofre e não desiste. Ela entendeu a indireta, mas não comentou. Ao chegar, Mariana ficou impressionada.
A casa grande da fazenda era simples, mas sólida. O pomar, mesmo mal cuidado, mostrava fruto. O curral vazio dava ideia de dias antigos, de vida intensa que um dia existira ali. Jonas, isso tudo é seu? Perguntou ela, surpresa. É, mas ficou grande demais depois que meus pais se foram, respondeu. Terra sem gente vira silêncio, e silêncio demais pesa. Mariana olhou em volta, sentindo algo estranho dentro de si, como se aquele lugar revelasse outra camada da vida dele. Uma camada feita de solidão que ela nunca imaginou. Enquanto ele buscava algumas ferramentas no antigo paiol, Mariana entrou na casa principal. Havia móveis cobertos por lençóis, quadros apagados pelo tempo, uma espingarda antiga pendurada na parede e, no canto, uma cristaleira com taças que pareciam não ver luz havia anos. Ela passou os dedos pela poeira. Você viveu tudo isso? Sozinho? Disse, sem perceber que estava falando alto. Jonas apareceu na porta carregando a caixa de sementes. Sozinho não, respondeu. Vivi com a lembrança deles e com a esperança de que, um dia, eu encontraria o motivo para dar vida a isso aqui de novo. Mariana virou-se para ele confusa. E encontrou? Jonas hesitou, mas depois deu a resposta mais sincera que tinha. Acho que sim. Ficou mais pesado, não de tristeza, mas de expectativa. Mariana sentiu o peito acelerar, mas desviou o olhar, respirando fundo. Vamos, já ficou tarde, disse ela. A volta para casa foi silenciosa, porém confortável. Um silêncio diferente dos anteriores. Era carregado de entendimento, de reconhecimento, de algo que crescia devagar e sem nome. Ao chegar, Jonas deixou as sementes na varanda e virou-se para Mariana com seriedade. Amanhã começamos o replantio, disse ele firme. E, se você, eu quero plantar mais do que a horta. Ela olhou para ele sem piscar. O que mais? Jonas respirou fundo, como quem escolhe cada palavra com cuidado. Quero plantar um caminho novo. Para você, para mim, talvez para nós. Não sei o que o futuro guarda, mas sei que quero estar nele ao seu lado, se você um dia deixar. Mariana sentiu os olhos arderem. Havia medo, havia saudade, havia culpa, havia desejo de recomeçar. Tudo misturado. Jonas, minha vida ainda está em pedaços, disse vulnerável. Eu não sei se consigo entregar nada inteiro a alguém. Ele se aproximou só o suficiente para que ela sentisse sua presença, mas não a tocou. Então me dê só o que não dói. O resto a gente constrói junto. Aquelas palavras entraram nela como água entrando em terra seca. Mariana respirou fundo, segurou o avental entre os dedos e disse, eu vou tentar. O sorriso de Jonas não foi grande, nem urgente. Foi um sorriso de homem que entende que amor não nasce de um dia, mas de dias. Naquele momento, o Vale Seco deixou de ser só cenário. Virou símbolo da terra que renascia, da mulher que recomeçava, do homem que se libertava da culpa e do amor que, embora ainda tímido, já tinha raízes. O próximo passo e o desfecho estava se aproximando e viria acompanhado da revelação final que amarraria o passado, mudaria o presente e definiria o futuro dos dois. A estação mudou. A chuva que antes devastara a horta agora fortalecia as raízes novas. Mariana estava diferente. Ainda carregava a dor de Raul, mas já caminhava com passos menos pesados. Jonas, por sua vez, trazia no rosto uma expressão mais leve, como se a promessa feita ao amigo estivesse finalmente encontrando seu lugar no mundo. A convivência diária aproximou ainda mais os dois. O riso voltou à casa. A mesa antes silenciosa agora recebia conversas, histórias e até pequenas brincadeiras entre Jonas e Lúcio. E embora o sentimento entre os dois crescesse devagar, já era impossível negar. Havia amor, brotando no mesmo terreno, onde um dia houve apenas dor. Mas faltava ainda a última peça da história, o trecho final do testamento de Raul, guardado por Jonas para a hora certa. Numa manhã clara, quando os pássaros pareciam cantar mais alto que o normal,
Jonas chamou Mariana para a varanda. Ele segurava o envelope que ela já conhecia, mas havia dentro dele um papel que ainda não tinha sido lido. Quando ele entregou a ela, o olhar de Mariana vacilou. Jonas, eu não sei se meu coração aguenta. Mais surpresas, disse. Esta não é para te machucar, respondeu ele com suavidade. É para te libertar. Mariana abriu o papel devagar. A letra de Raul estava mais firme, como se ele tivesse escrito aquelas últimas palavras com pressa, mas com coragem. Mariana, sei que deixo um vazio e sei que nada pode preencher o espaço de uma vida interrompida. Mas também sei que o amor não deve morrer com quem parte. Sei que você ainda tem muitos dias pela frente e quero que os viva sem culpa. O que deixo para você não é ouro, nem terra, nem promessa quebrada. O que deixo é liberdade para escolher seu próprio caminho. E se esse caminho cruzar com o de Jonas, não tenha medo. Ele é homem digno, leal, e viu em você o que eu vi a vida inteira. Força, seja feliz, por nós dois. Mariana levou a mão à boca contendo o choro. Aquelas palavras não eram despedida, eram permissão, eram bênção. Jonas se aproximou, respeitoso como sempre. Eu nunca quis substituir Raul, disse com voz baixa. Só quis honrar a promessa que fiz a ele e a vida que você tinha antes de tudo isso. Mariana enxugou as lágrimas. Jonas, começou ela emocionada, eu nunca imaginei que o fim da história de Raul pudesse abrir espaço para outra. Mas vejo agora que o amor não é traição ao passado, ele é continuidade. Jonas sorriu, finalmente permitindo que seu coração aparecesse. Eu não quero ser seu passado, Mariana. Quero ser seu futuro, disse. Mas só se você quiser andar ao meu lado. Não por obrigação, por escolha. Ela respirou fundo e, num gesto que selava tudo que viveram até ali, estendeu a mão para ele. Então fique, porque agora é comigo que você tem compromisso. E o que vamos construir daqui para frente é nossa história, não a dele. Jonas segurou a mão dela com firmeza. E naquele toque, tão simples, tão humano, estava a recompensa final da promessa que ele carregava no peito desde o último suspiro de Raul. Não era dinheiro, não era segredo, não era dívida. A recompensa era um recomeço. A chance de amar de novo, a chance de honrar a vida que se foi, vivendo plenamente a que ainda existia. O Vale Seco nunca mais foi o mesmo. A casa de Mariana ganhou novas paredes, novo telhado, nova horta e novo riso. E as noites na varanda, antes silenciosas, agora eram preenchidas por conversas longas, histórias e um amor que cresceu na terra mais improvável. Era um amor diferente. Maduro, curado pela dor, sustentado pela verdade. E assim, com o coração finalmente em paz, descobriu que a vida não termina quando alguém vai embora. Ela recomeça quando alguém chega para ficar. E Jonas, olhando para ela sob o céu estrelado, soube que tinha honrado Raul. E, sobretudo, tinha honrado o próprio destino. E agora, eu quero saber, o que você achou dessa história emocionante? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Estamos na missão de chegar aos 100 mil inscritos. E com seu apoio, chegamos lá. A vida que fica é simples e profunda. O amor verdadeiro não substitui o passado. Ele honra o que foi e cria espaço para o que ainda pode florescer. Clique agora na próxima história. Nos vemos lá.